Bom dia para você que está aqui ao vivo, para você que está acompanhando a gente. Boa tarde para você que vai assistir numa tarde aí que você estiver de boa em casa. Boa noite para você que geralmente assiste à noite, que tem o seu tempo. E boa madrugada, porque eu tenho telespectador de madrugada. Minha amiga Laura Moraes outro dia me mandou 4 horas da manhã. Maravilhoso o podcast, o Pod Guedes, ou seja, tem gente assistindo de madrugada também. E hoje nós estamos aqui ao vivo, eu estou com ele, médico, psiquiatra, casado, pai de 4 filhos e de uma pet, né, também, que eu tenho uma pet também, daqui a pouco eu vou apresentar para vocês. Ele que é, vou até ler aqui, tá, gente? Ele atua como médico psiquiatra em seu consultório particular e também é médico legista, perito oficial do estado de Mato Grosso, no IML Politec. O meu convidado de hoje vai se apresentar agora para vocês, doutor Gleison Oscar Libardi. Bem-vindo! Obrigado, Adriano. Obrigado aí, pelos ouvintes. É uma honra sempre para mim poder falar sobre saúde mental, sobre psiquiatria. É o meu hiperfoco, é o que eu gosto. Sempre que você precisar, estou aqui para a gente conversar. Espera aí que eu vou abaixar o meu celular aqui, porque senão daqui a pouco eu vou estar aqui pelo celular e pelo ao vivo aqui. Mas, gente, olha só, o meu convidado de hoje, nós vamos falar sobre estresse, ansiedade, né? Que eu falo que estresse hoje, depressão, ansiedade, essas coisas se tornaram epidemia, gente. As pessoas hoje, elas vivem num mundo surreal, ou seja, irreal. Seria isso, doutor? Eu acho que mais ou menos isso, né? Então, assim, ele tá aqui exatamente para explicar pra gente, tá, gente? Para trazer essas informações, né? O que que tem causado, quais são os sintomas, o que que tem causado, como que você identifica se é estresse, se é depressão ou se é algum transtorno, e ele vai falar muito sobre isso. Aqui eu tenho aqui alguns tópicos que eu vou trazer, né? Os tempos modernos e o aumento da demanda em saúde mental, doutor. Estresse, burnout, depressão e ansiedade. O que o senhor traz para a gente de informação? Então, cada vez mais nós estamos vendo uma grande quantidade de pessoas com sofrimento psíquico. Nós sabemos que a própria evolução da tecnologia, o que nós hoje, como a gente hoje, o que a gente está vivendo aqui, exatamente, né? Estamos dentro da casa de milhares de pessoas numa facilidade. Exato. E o que acontece é que isso faz com que a gente aumente muito nossas obrigações profissionais, nossas obrigações sociais, e a gente é acessado em qualquer lugar que a gente esteja, 24 horas por dia. Então, a nossa rotina acaba sendo de muitas obrigações, de muitas demandas, e isso, consequentemente, gera um nível de estresse, de preocupação muito grande. E essa rotina mais estressante e frustrante é o que começa a desencadear algumas alterações químicas cerebrais que podem levar o indivíduo a sintomas ansiosos, depressivos. Nós vamos explicar isso de uma forma mais detalhada. Mas esse excesso que você acabou de falar aqui, né? Esse excesso, essa cobrança, esse de estresse e tudo mais, o que você acredita que trouxe isso para a população, para as pessoas na vida mesmo? É autocobrança? O que é? Na verdade, o estresse ele sempre existiu. Só que se a gente pensar há 30 anos atrás, para a gente conseguir resolver um assunto, a gente fazia uma ligação ou mandava um fax. Ai, pois é, né, gente? Ainda era da época do fax ainda, verdade. E aí a gente às vezes só conseguia essa informação no outro dia. Ou a gente tinha que correr atrás de alguma coisa, ia na biblioteca, né? Então, o ritmo das informações era muito mais lento. Consequentemente, nós tínhamos prazos e nós sabíamos esperar. Nosso cérebro era acostumado a esperar. Hoje, nós não esperamos nada. O que a gente tem, o que a gente quer, está na palma da mão, através de uma tecla. Entenda que quando você tem as coisas de forma muito mais fácil, você acaba tendo descargas de dopamina que causa sensação de prazer, de satisfação, o tempo todo. Quanto mais dopamina o teu cérebro experimenta, mais ele quer. Você não tem um tempo para ele se acostumar a ficar sem esta dopamina.
No entanto, hoje, com as novas necessidades que aparecem, as novas possibilidades de comparação através de redes De redes sociais sociais, e tudo mais. você acaba também tendo um nível de frustração maior por coisas que você quer e não tem. E a gente, só para voltar ali, essa coisa dessa facilidade, porque que gera essa ansiedade muito grande, é porque, tipo, tá tudo fácil, mas isso daqui não tá agora na minha mão. E aí, você não acha que isso também, às vezes, leva a pessoa até meio que procrastinar? Mas sem dúvida nenhuma, nosso cérebro ele procura o prazer o tempo todo. E cada um de nós temos uma capacidade de limitar essa tendência. Uns mais, outros menos. Quando você tem que fazer algo que não lhe dá prazer, você está, na verdade, inibindo essa ação dopaminérgica cerebral. Porque você tem que focar em algo que naquele momento você não quer fazer. E quando você está acostumado a sentir esse prazer o tempo todo, você deixa de fazer aquilo e vai buscar esse prazer imediato. Seja para tomar um café, seja para olhar um story na rede social, seja para buscar uma outra informação, comer alguma coisa. E aquela produtividade que antes você, de uma produtividade, vamos supor, de 80% numa hora, cai para 50%, para 40%. No final do dia, você está frustrado porque não deu conta de fazer. Porque você não deu tempo, e aí o que ele gerou? Aí ele vai gerar ansiedade. Aí é a hora que a ansiedade vai tomar conta do ser humano, porque, tipo, eu passei o dia todo, o que eu tinha que fazer não foi feito, né? E aí a hora que dá, gera ansiedade. Exatamente. E agora, claro que esse é só um dos caminhos que gera a ansiedade. Tem um caminho inverso. O caminho da frustração, de você sonhar com algo e você não ter isso não fazer parte da sua realidade atual. Então, você acaba o tempo todo bombardeado, né, por informações na internet, redes sociais, sobre serviços ou produtos que você gostaria de ter. Isso, nesse momento, não é possível dentro da sua realidade e você acaba se frustrando com isso. E aí, quanto mais você se frustra, mais você busca uma compensação. Que é a dopamina que a gente está buscando, exatamente. Você sabe como que... Olha que interessante. Açúcar é o ansiolítico mais consumido no mundo. É natural. Eu falo que eu ouvi outro dia algo sobre isso. Eu falei, gente, açúcar é tão normal na vida da gente. Por quê? Porque o açúcar ativa o sistema de prazer cerebral, o sistema de recompensa cerebral. E qual que é o segundo? Não faço ideia. Álcool. Nossa. E terceiro, quarto, quinto, compras, adrenalina, sexo e qualquer outra atividade que o indivíduo que aciona essa questão que gera essa as drogas, né, listas e listas tem alguns mecanismos diferentes, né, para a gente simplificar. Qualquer droga que altera o funcionamento cerebral vai das sensações de prazer justamente porque ativa esse sistema de recompensa cerebral. A questão é que quanto mais o indivíduo está sob estresse, quanto mais o indivíduo está frustrado, quanto mais o indivíduo precisa recorrer a alguma atividade para poder compensar a falta de prazer ou a insuficiência de prazer, ou porque ele quer mais prazer cada vez mais, porque está viciado na dopamina. Ele está buscando, ele fica ali buscando. E maior é a propensão dele buscar um hábito que pode virar, sim, um vício, uma compulsão. É isso que eu ia perguntar. Então, hoje em dia, esse excesso que a gente... Essa necessidade de dopamina que a gente tem, ela não é exatamente só no açúcar, ela é em várias condições. Cada indivíduo, ele vai direcionar para aquilo que ele realmente acredita que vai suprir essa necessidade dele. Perfeito. E aí você tem que entender a realidade cultural e moral e psicológica do indivíduo. Por exemplo, geralmente, não é cada vez está mais misturado as coisas, mas geralmente a mulher busca mais um açúcar e o homem mais um álcool.
Nada que, obviamente, que isso pode ser invertido. Isso não é uma regra, né? Não. Isso não é uma regra. Outra coisa que ativa muito o sistema de prazer cerebral, compras. Tem quantas pessoas que não ficam lá brincando de encher o carrinho da Shopee? Nossa, não, eu nem vou citar nomes aqui, porque senão eu vou deixar a gente louco. Mas eu vejo, e engraçado que no ambiente que a gente vive, hoje você consegue identificar a pessoa que tem a compulsão, ela supre essa falta de dopamina ali na compra, em qualquer situação. E eu acho que o indivíduo, nós seres humanos, precisamos tomar esse cuidado. Porque senão, quando você vai, e vai mesmo, e você está cada vez precisando cada vez mais para suprir essa necessidade dessa dopamina. Sabe algo que é uma epidemia silenciosa que ninguém está comentando? Jogos de apostas. Essa parte, essa questão de você ir para o online, o jogo online, na palma de sua mão o tempo todo, você não tem noção a quantidade de pessoas que estão tendo a vida destruída por conta de jogos de apostas. Eu estou falando de pessoas que têm um salário, por exemplo, de 5, 7 mil reais e está devendo 300 mil por causa de jogo. Inclusive antes da gente começar o nosso bate-papo, porque, gente, eu vou falar, eu falei, eu também sou paciente do Dr. Gleison, tá? Também sou paciente do Dr. Gleison, e eu falei, eu preciso que você venha. Inclusive ele falou essa história dos jogos online, que a gente precisaria de um podcast inteiro só para falar disso. Eu vou falar do Adriano. O Adriano, eu tenho vários amigos, eu tenho várias pessoas que postam, eu não tenho coragem de entrar, e já vi pessoas falando que, tipo assim, você é influencer, por que você não posta? E a pessoa também falava assim, eu já tenho tendência ao vício, se eu postar, eu vou entrar e eu vou. Então, assim, é um cuidado que a gente precisa ter também, porque o problema do vício é o começo. É aquela porta de entrada. Então, assim, eu olho de vez em quando, tem gente que posta, olha, tem jogos lá que, tipo, pagou, essa banca tá pagando tanto e tal, parará. Não julgo, não tô aqui pra julgar ninguém que posta, não tô aqui pra julgar ninguém que faz isso, você tá entendendo? Mas eu, por exemplo, eu não tenho coragem. Até um dia eu perguntei, falei com uma influencer que posta, eu falei assim, olha, se você sentar do meu lado e falar assim pra mim, joga agora, não joga agora, e pegar o meu celular, quem sabe eu jogaria, mas do contrário. Então, é a hora que a gente precisa tomar esse cuidado de não entrar nesses vícios. E você falou uma coisa interessante. Eu tenho tendência a vício. E realmente existe isso. Sim. Tem pessoas que têm uma tendência neurobiológica, genética, ao vício. E qualquer vício. Alguns, geralmente, substâncias, né? Mas o próprio hábito do jogo de computador, jogo eletrônico, né? Videogame, isso aí também é o mesmo mecanismo cerebral, o vício. Agora, além dessa tendência genética, existe também a questão da personalidade do indivíduo. Quanto mais intensa emocionalmente for a pessoa, maior necessidade ela tem de buscar esse prazer imediato. Ela quer viver, ela quer aproveitar. Prazer, Adriano. Extremamente intenso. O senhor me conhece, doutor. O senhor sabe o quanto eu sou intenso em tudo no trabalho, e aí vai para tudo quanto é lado. Mas como você já tem mais de 30 primaveras, você já aprendeu. A gente aprende. Você aprendeu a se controlar melhor. Né? A maturidade ela é fantástica. E tem gente que demora um pouquinho mais para aprender, mas quanto mais demora para aprender, mais vai sofrer. E eu costumo falar, a vida só ensina batendo, ela bate com força. E enquanto você não apanha, você não vai, esquece, é o que ele falou, a vida só ensina batendo. E aí você tem que levar porrada, mas uma porrada muito grande para você poder realmente aprender. Mas, doutor, olha só, essa questão que o senhor falou agora, dessa facilidade da internet, que as pessoas, a gente estava até comentando antes aqui, essa questão de que antes a pessoa tinha uma vontade, por exemplo, de ir num restaurante bacana, né, que foi o exemplo que você deu, ela tinha vontade de ir num restaurante, mas ela só passava na porta. Agora, ela vê o prato de comida, ela vê tudo... E vê aí, pessoas comendo. Às vezes que ela conhece. Às vezes pessoa que ela conhece, às vezes pessoa que tem... por algum momento a pessoa deu certo, vamos dizer assim, a pessoa deu certo na vida, ela não. E aí vem aquela cobrança, aquela coisa. Isso desencadeia uma depressão terrível, não?
costumo falar, sempre a gente tem que respeitar o indivíduo, que cada um de nós temos uma forma de enxergar a vida. O ser humano é muito complexo para ser resumido a uma fórmula matemática que serve para todo mundo. Não é. Se você presenciar um acidente de trânsito aqui na frente, você vai ver que vai ter gente que passa e bateu, e passar e nem ligar. Vai ter gente que vai correr lá para ajudar, e vai ter gente que vai, meu Deus do céu, socorro, acidente, como se fosse com ele. Ou seja, reações totalmente diferentes pela mesma experiência. Por que isso acontece? Porque cada um de nós temos uma personalidade, temos uma visão de vida, e essa visão de vida pode, sim, fazer a gente ser mais sensível a nos frustrarmos diante de uma situação ou outra. Bom, mas eu estou falando do estresse, de uma rotina, de frustração, de obrigações, de busca de compensar esse estresse através, né, de algumas atividades, algumas ações. Mas por que exatamente esse estresse, essa rotina frustrante, vira uma doença? Vira um transtorno ansioso, vira um transtorno depressivo, vira uma síndrome de burnout? Por quê? Burnout? Olha, quando você está numa rua escura, vendo se alguém está te seguindo, um cachorro faz um barulho e você assusta. Por quê? Porque o seu sistema noradrenérgico está ativado, o sistema de alerta cerebral. Quando você tem uma rotina em que o tempo todo está preocupado, você está frustrado, você está guardando coisas do seu passado, e quando você vê uma notícia, quando vê uma memória, quando você vê aquela pessoa, isso também gera aquela sensação de frustração, de um aperto no peito. Isso, você está ativando o seu sistema de alerta o tempo todo. Quanto mais você utiliza um sistema, por exemplo, noradrenérgico, mais você vai inibir o seu sistema serotoninérgico, que seria, assim, a serotonina que vai te dar, assim, bem-estar, serenidade. Naturalidade, exato. Serenidade. Com o passar do tempo, pode ser. Aí é que tá. Tem pessoas que têm mais uma suscetibilidade à depressão, à ansiedade, só que ninguém é imune. O que acontece é que algumas pessoas adoecem em semanas ou meses. E tem pessoas que adoecem depois de anos. Só que quanto mais tempo demora para sofrer, mais tempo de sofrimento. Mais tempo demora para adoecer, mais tempo de sofrimento. Bom. E às vezes não percebe que já está adoecendo. Isso acontece muito. Não, demais. Quantas pessoas chegam no meu consultório que foram trazidas por outras pessoas, né? Tipo, amigos, parentes. Porque, tipo, olha, a pessoa mesmo não consegue... A pessoa ainda não identificou que ela já está num processo de doença mesmo, que precisa de ser tratado, e aí já está no nível... E assim, para seguir o raciocínio, quando você tem um sistema noradrenérgico super ativado e um sistema serotonérgico inibido, você, com esse sistema noradrenérgico alto, você começa a ter pensamento acelerado, isso faz você ter mais dificuldade de concentração, faz você ter maior irritação, faz você, às vezes, começar a ter problemas de sono, que você não consegue desligar para dormir, o ciclo circadiano fica alterado. Ao mesmo tempo, você, com a baixa da serotonina, você começa a perder o interesse nas coisas. Aquilo que você gostava de fazer não tem mais o mesmo sabor, não tem a mesma graça. A gente chama isso de anedonia. Bom, primeiro você começa a perder o prazer. E depois você começa a olhar para o futuro e ver que você não se motiva a fazer um sacrifício, e que você vai para o futuro e não vê graça nenhuma, você não faz planos. E isso começa, com o passar do tempo, gerar também pensamentos de culpa, pensamentos negativos, e aí começam os pensamentos intrusivos. É uma cascata de pensamentos negativos. Hoje a gente sabe que o que desencadeia muito esses processos é essa ansiedade do futuro também. As pessoas hoje elas estão deixando muito de viver o hoje e já muito preocupada lá na frente. Isso é fato também. Olha, tudo é uma questão como eu digo, da realidade de cada um. No geral, para a gente estar falando para todo mundo aqui, no geral, o que acontece é que todos nós temos obrigações que nos frustram e deveríamos ter, né, atividades que nos causam satisfação. E esse equilíbrio entre nossas obrigações e nossa satisfação, entre o dever e o prazer, ele precisa existir como forma, inclusive, de prevenção
né, a você não adoecer. Agora, gente, eu costumo falar que quando chega um paciente no meu consultório, que ele nunca passou por psiquiatra, geralmente ele não está sofrendo há um mês. Ele está sofrendo há um ano, Ele já tá ali há há meses, muito há 2, tempo. 3, há vários anos. Todo mundo fala que a pandemia foi o responsável para essa epidemia de ansiedade, né? Mas doutor, me explica, o senhor acredita que a pandemia ela deu uma acelerada nesse processo ou não? Porque as pessoas realmente hoje usam muito isso, de que a Sim. pandemia ela causou tudo isso, ela desencadeou tudo isso. Será que não foi o fato das pessoas também, no processo de pandemia, trancados em casa, estarem muito ligados à internet? Será que teve uma evolução dessa ligação ou isso já era natural, as pessoas já estavam nesse processo? Ó, eu não quero ter a presunção de ter uma opinião só, né? Uhum. Uma causa só. Mas o que eu observo é que as pessoas que me procuraram na pandemia e pós-pandemia imediata não eram pessoas que passaram a ser ansiosas, porque assim, o medo, né, do contágio, a rotina trancada, gera no indivíduo ansiedade, às vezes também depressão. No entanto, as pessoas que me procuraram, eu percebo o seguinte, elas já sofriam de ansiedade antes. A pandemia meio que fez com que ela não suportasse mais o peso de carregar isso. Ela só mostrou, ela só ajudou, ela Potencializou. potencializou e Exato. ajudou a mostrar olha, você tem esse Eu, problema. lembra que eu falei que às vezes a pessoa, a rotina, tem pessoas que leva semanas, meses, mas pessoas que ficam anos numa rotina frustrante até adoecer. Então, o que aconteceu com a pandemia foi que foi uma carga muito grande e quem já estava com peso, com o estoque meio cheio de ansiedade, transbordou. E aí precisou de ajuda. Só que, por um outro lado, tem um lado bom nessa história. Porque isso popularizou tanto a questão da saúde mental, o Da busca tratamento. pelo Exato. tratamento, de você identificar que você, tipo, é porque é aquilo que você falou. A pandemia, ela não foi a causadora, mas ela foi o que abriu, o que mostrou para o ser humano, tipo, olha, você sofre de ansiedade, você precisa disso. É o que você falou, era o copo que transbordou. Perfeito. E aí fez com que as Balde pessoas meio cheio. balde meio cheio, a pandemia chegou, jogou tudo para fora e falou: não, agora eu preciso de ajuda. E essa ajuda, se ela tivesse, se esse balde não tivesse transbordado, né, de repente ela nunca procuraria. E é o que você acabou de falar: tem gente que leva anos carregando essa frustração. E aí quando chega já tá no nível, já tá lá em cima. Perfeito. E se você pegar o indivíduo como um ser único, você não dá pra gente assim falar, olha, se você fizer isso, isso e isso, você vai se proteger, você vai ficar imune a esse estresse e a depressão. Nós precisamos que cada um entenda o que faz bem a ele e o que ele pode fazer dentro da própria rotina, da realidade dele, da visão de vida, que ele tenha uma rotina mais organizada, com um equilíbrio maior entre prazer e obrigação. E essa questão do prazer é a hora que a gente, tipo, é o que acontece. Tipo, a pessoa às vezes ela acaba buscando esse prazer em coisas que vão só trazer malefícios, né? E aí, mas existem outros tipos de prazer que a gente consegue, como atividade física, né? E tudo mais que pode ser feito. Gente, é o que eu falo. Existe uma balança onde você vai. Você pode ir pro lado que vai te fazer bem, o tal da compensação. Isso pode fazer bem, isso pode fazer mal. Então a gente tomar esse cuidado para ver para onde a gente vai, né? Deixa só aqui uma coisa que eu queria, que eu coloquei aqui, doutor, que eu trouxe, que coloquei aqui na minha observação, essa coisa dessa frustração, né, que ativam o estresse e tudo mais, e ela tá muito presente hoje na vida das pessoas. Esse acesso facilitado à internet, hoje existem muitos coaches e tudo mais, e essas pessoas que estão ali cobrando do ser humano o tempo inteiro, né? E eu falo que, eu costumo dizer que o celular, a internet, ela ouve você falar, né? Porque não sei o que lá, TDAH.
Vou te dar um exemplo do que aconteceu comigo numa sessão de terapia, a gente conversando e não sei o que e tal. E aí depois eu repeti a palavra algumas vezes. E de repente começou bombardeio de coach, de trem, TDAH, porque procrastinação, TDAH, não sei o que. Quando eu vi, eu já tava me sentindo um lixo. Eu tô falando de mim, eu estou falando de mim mesmo. E você acha que esses coach, as pessoas, elas não estão blindadas para isso ainda? Eu acredito que elas não estão. O que você me fala? Olha só, quando você recebe você tem uma dor e alguém vai te vender, né, a cura para essa dor. Exatamente. E, no entanto, não existe uma fórmula que atenda a todos. E isso é um grande problema de saúde mental, porque nós temos hoje poucos profissionais para a demanda que é muito grande e é muito difícil escalonar essa ajuda em saúde mental, exatamente porque cada indivíduo precisa de uma abordagem única, de uma abordagem específica para ele. Então, quando você tem uma proposta você está falando assim De uma cura, tipo, olha, nós temos a muito pessoa que está trazendo a cura. desenvolvimento pessoal, vamos colocar assim, né? Tem muita gente que vende na internet isso, cursos para desenvolvimento pessoal. Olha, funciona para você desenvolver uma habilidade, mas não sei se funciona para você melhorar o seu comportamento, a sua reação perante situações. E isso vai depender muito do seu perfil comportamental e dos seus sentimentos, das suas experiências de vida, que são, na verdade, a sua personalidade. E é o que o senhor acabou de falar. Existe, cada indivíduo é cada indivíduo, gente. Ele tá ali, ele tá vendendo uma coisa para grande massa e algumas coisas realmente você acaba se identificando e aí você vai naquilo. Só que assim, se você não tiver um acompanhamento, se você não tiver aquele cuidado, tipo, olha, vamos entender que o seu problema pode ser isso? Pode. Da onde desencadeou? Que veio com isso? Que aí, no caso, seria a terapia, né? E aí, se você não tem esse tratamento específico para cada indivíduo, é hora que ele entra no processo de frustração. Tipo, pô, por que todo mundo está conseguindo, todo mundo está dando certo? Ele fez isso, as pessoas estão indo bem e eu não fui. Aí a pessoa, ela se cobra porque ela quer ser igual ao outro. Exatamente. Só que ela não sabe que toda qualidade vem acompanhada de um defeito. E todo defeito vem acompanhado de uma qualidade. Quem é totalmente bom, totalmente mal, é só mocinho e bandido de novela. O ser humano, qualquer um de nós, temos qualidades e defeitos. O que nós precisamos aprender é aproveitar as nossas qualidades, desenvolver nossas qualidades e minimizar e administrar nossos defeitos. Você querer extinguir uma característica sua é quase como uma violência contra si mesmo. Não vai dar certo. Você consegue por um certo tempo. Você precisa trabalhar o autoconhecimento justamente para você compreender aonde você precisa investir e aonde você precisa, o que você precisa estimular e o que você precisa inibir. E é aí que vem a questão de você. Hoje, por exemplo, gente, eu falo que o ser humano, com essa chuva de informação, com esse bombardeio que a gente recebe todos os dias, esse estresse e tudo mais, é a hora que você realmente precisa de um acompanhamento. É aquela história, você vai no cardiologista todo ano. A mulher, vamos falar da mulher. A mulher, ela vai no ginecologista de 6 em 6 meses, anualmente. E como é que a gente faz para mudar isso das pessoas, para que eles também entendam que eles precisam de um tratamento mental? Nós estamos numa era onde a saúde mental ela está atingindo muito mais que muitas doenças físicas até. Que não deixa de ser uma doença física, né? Olha, eu prescrevo terapia para todo mundo. E não só para paciente, não. Obrigado, doutor. Para amigo. Muito obrigado, muito obrigado. Acabei de sair da minha, mandar um beijo para você. Larissa tá aqui, ela já comentou aqui. Falei para ela, hoje nossa terapia vai perder 10 minutinhos, que eu tenho o meu psiquiatra que me mandou para você. É verdade. Mas vamos lá. Então, a terapia não serve para quem, não é só para quem está sofrendo, para quem quer resolver alguma coisa. A terapia ela serve para quem quer conquistar algo.
Ela precisa, nossa, olha, veja bem, todo mundo tem direito a seguir o caminho que quiser, mas você tem obrigação de saber que destino esse caminho está te levando. Você quer ir para praia, mas teu destino está te levando para o pântano? Então, ou você tem que aceitar ir para o pântano, ou você faz um desvio, ou você pega o atalho. E atalho geralmente não é tão tranquilo quanto um caminho, né? Gente, muito bem exemplificado aí, tá? Eu tô aqui, hoje eu tô ouvindo, eu falo, Gabriel falou assim, olha, cuidado pra você não se tornar paciente lá, tá? Eu falei assim, não tem problema nenhum, eu vou ouvir ele falar e tá tudo certo. Mas é exatamente isso, gente. E a gente precisa encontrar o nosso caminho, esse que é o negócio. E quando você fala da terapia, doutor, eu vou falar por experiência, né? Experiência mesmo. A gente, às vezes você tá ali, as pessoas acham, ainda tem essa cultura de que psiquiatra e terapia é para louco. É isso que eu quero trazer. Como é que a gente desmistifica isso? Olha, perfeito. Eu acho que hoje, depois das redes sociais, o que mais o que é mais importante a gente trabalhar na conscientização das pessoas é desmistificar essa questão de procurar ajuda em saúde mental. Eu costumo falar que existem 3 motivos para as pessoas não procurarem terapia ou psiquiatria. A primeira é essa questão de que saúde mental é coisa pra gente fraca ou pra louco. Eu ouvi, teve um que falou assim, se eu falar pro meu pai que eu tô indo pra psicóloga, que eu tô pra terapia, ele vai me falar, não acredito, você é um... Você não tem noção quantos pacientes eu tenho que não conto pra família, que estão no psiquiatra, porque a família conta. Porque vem dentro de uma geração, né, imagina, hoje as pessoas de 60 anos, quando elas tinham 20 ou 30 anos, realmente, as medicações tinham muitos efeitos colaterais. Basicamente, a psiquiatria cuidava de loucos mesmo. Mas é que vem também daquela coisa de antigamente, porque é o que eu falo. Hoje essa história dessa auto-performance que as pessoas cobram do ser humano, tipo, você, só depende de você, só depende de você. Antigamente, isso, eles não tinham essa autocobrança, porque eles tinham um patrão, eles tinham um chefe. Isso vem desde da época da Revolução Industrial. Então, tipo, eles tinham... Aí realmente se tratava de louco, porque era o cara que estava ali trabalhando, apertando parafuso, fazendo as coisas e tudo mais. Hoje não. Hoje essa coisa tá desenvolvendo, desencadeando consigo mesmo. É você com você. Mas assim, mas ainda isso é do ser humano. Todos nós temos um ego. E uns maiores, outros menores, mas todos nós temos um ego. E eu costumo falar que o ego é o maior inimigo da saúde mental. Eu concordo. Porque quanto maior o seu ego, menos você aceita que você está errado. Menos você aceita que você precisa de ajuda. E quanto maior o ego, mais propenso você tem a julgar, a guardar rancor, a ter um comportamento, um padrão de comportamento que vai causar conflitos nas relações, vai fazer você, às vezes, perder oportunidades profissionais. A soma disso tudo, com certeza, vai ser uma vida frustrada. E aí entra naquela cascata que eu expliquei. Exatamente. Vou aqui, doutor, vou aqui abrir aqui um pouquinho. Temos aqui Larissa, a minha psicóloga, está aqui acompanhando. Ela falou assim, beijo, Larissa. O meu paciente. Ela cobrou, ela virou e falou assim, doutor Gleison não tem falado comigo. Eu virei e falei assim, manda pra Geisiane, porque a agenda dele é doida. Quando eu quero falar, eu já falo com a secretária. Vou fazer uma meia-culpa aqui, tanto com a Larissa, quanto com as outras psicólogos que a gente... Faz tempo que eu não converso com ninguém, gente. Estão precisando botar o papo em ordem sobre os nossos pacientes. Doutor, olha, aqui teve uma pessoa que me perguntou como lidar com o fato de não conseguir lidar com os problemas e frustrações e, no lugar de resolver, optar em compensar o erro ou situações ou frustrações. Porque que você trouxe aqui, né? Sim. É a busca da dopamina, seria isso? A busca da dopamina é um círculo vicioso, né? De comportamento que a gente está falando.
Olha, primeira coisa é trabalhar o autoconhecimento. Não tem como você mudar algo na sua vida se você não entender primeiro o que você precisa, o que você sente, o que você consegue ou não fazer. Tem coisas que tem que parar de fazer. E tem coisas que você tem apenas que diminuir. E outras coisas que você tem que começar a fazer. Que você precisa Exato. fazer. Olha, é muito mais fácil você começar a fazer algo que você não faz do que você parar de fazer algo que você já faz. Atividade física. Vamos colocar. Eu quero emagrecer. Então eu preciso fazer uma dieta e preciso fazer atividade física. É muito mais fácil você fazer atividade física. Só que o que a pessoa quer fazer? Ela quer parar de comer, fazer atividade física e emagrecer em uma semana. Não dá. É a hora que vem a Começa a fazer atividade física. Depois com outro. Com o passar do tempo, você mesmo vai começar a diminuir, a controlar melhor a alimentação. Não dá para fazer tudo junto ao mesmo tempo. Então começa uma coisa nova e depois você vai tentar diminuir o que você acha que você está fazendo de forma exagerada. Os extremos sempre são prejudiciais, tanto para mais quanto para menos. Eu tiro isso como exemplo, o meu processo. Eu falei na última entrevista e falo de novo. Gente, você chega, aí você... então tá, vou fazer dieta. Vai lá, remédio, um monte de coisa e tal, parará, emagrece 10 quilos em 2 meses. Emagreci. Aí depois não. É a hora que tem que entrar a disciplina, a rotina. Mas antes da gente chegar no autoconhecimento, eu quero trazer uma situação que a gente estava conversando agora, sobre esse preconceito de psiquiatria, de procurar o psiquiatra. Fugimos da pergunta. Já tem 3 motivos, só falei um. Pra gente voltar lá, existe também o medo da pessoa ficar dependente de medicamento. Esse é o segundo motivo que eu ia te falar. Então, a pessoa tem essa questão de achar que para procurar ajuda em saúde mental é para louco ou sinal de fraqueza. E o segundo, que as pessoas têm muito medo de ficar dependente de medicação. Eu conheço um monte de gente que toma remédio há 20 anos, há 30 anos, que não fica sem, fica em crise. Gente, olha só. Depressão e ansiedade não requer tratamento para a vida inteira. Só que algumas medicações, elas podem causar dependência, sim. Mas medicação para ansiedade e medicação para depressão, para tratamento de ansiedade e depressão, não causam dependência. Não causam. Mas como assim? Antidepressivo, eu tomo há 5 anos, se eu fico sem, eu fico em crise. Entenda que existem algumas patologias da psiquiatria, por exemplo, os transtornos de personalidade, que você realmente precisa de tratamento ao longo da vida. Episódios depressivos e ansiosos, são episódios, então você trata naqueles episódios. Se esses episódios são muito recorrentes, aí existe uma ala da psiquiatria que acha que tem que tomar remédio sempre como prevenção. No entanto, entra novamente, a terapia te liberta desse círculo vicioso de medicação. É todo um processo, né, doutor? Porque, assim, dependendo da situação que o paciente ele chega ali no seu consultório, a medicação ela é uma intervenção que precisa ser feita imediato. Vamos falar sobre medicação. Vamos lá. Medicação que causa dependência, o que altera o funcionamento cerebral. Então, os estimulantes, aí nós temos aí metilfenidato, desdexmetamina, os benzos, eu não posso falar a marca, né? Mas as moléculas, então, tá? Você fala, entendi. E os inibidores, são os estimulantes e os inibidores. Quais são os inibidores? Os benzodiazepínicos, propriamente dito, e agora as drogas Z também, né? Que tem popular Zolpidem, Zoplicona, os diazepam, clonazepam, alprazolam, usando a vida. Essas medicações, sim, causam dependência. Como? Se você usar de forma exagerada durante muito tempo. Olha, hoje a droga da vez que está causando aí vários quadros de uso abusivo é o Zolpidem. Inclusive, você vai falar do Zolpidem, e muitas pessoas, porque eu sempre tive problema de insônia,
faço tratamento com acompanhamento do meu psiquiatra, né? Tá dormindo bem? Tá dormindo bem? Oxe, como eu tô dormindo, gente. Gabriel não me acha mais nem na cama, porque eu tô dormindo até na rede. E aí, a automedicação, doutor. Sim. E hoje isso acontece muito, mas acontece com muita frequência, porque funcionou para um, então eu vou tomar, sim. Então eu vou fazer, Sim. Então eu vou, porque tá funcionando. Para você vai funcionar para mim. É aí que mora o perigo. Olha, remédios para dormir são cada vez mais necessários nessa rotina que a gente está. No entanto, a insônia, ela é uma consequência do estresse. Ela é uma consequência da ansiedade. Quando você trata a ansiedade, quando você trata o estresse, você automaticamente melhora a sua qualidade de sono. E aí, num primeiro momento, só que assim, para a medicação agir, você tem que dormir bem. Sim. Senão o neurônio não consegue desligar ali, isso descanso suficiente para poder funcionar. Então, no início do tratamento, há necessidade, sim, da gente usar algumas medicações que podem, sim, causar dependência, para o paciente dormir enquanto o remédio para ansiedade e depressão faz efeito. Depois de 20, 30 dias, às vezes um pouquinho mais, você vai retirando essa medicação. E isso faz com que o paciente não fique dependente. Antidepressivo, ele praticamente, assim, não é bem assim, mas para quem está ouvindo entender, o antidepressivo ele vai aumentar uma substância cerebral chamada serotonina. Né? Serotonina, noradrenalina. Se você pensar que o remédio para diabetes aumenta a substância do pâncreas, que é a insulina, então nós podemos dizer que a diabetes é uma doença que ataca um órgão do corpo humano, que é o pâncreas. Depressão e ansiedade é uma doença como outra qualquer, que ataca um órgão do corpo humano, que é o cérebro. Simples. Não tem diferença no tratamento. Não tem. Por que ninguém tem medo de tomar remédio para diabetes e viciar? Exatamente, tá, e se tratar. Porque compara o antidepressivo com o benzodiazepínico, com o estimulante, entende? Mas aí que tá, é o que o senhor acabou de falar. A medicação, ela entra, mas ela, nesse caso, ela não precisa, em alguns casos, né, ela não precisa ser para sempre. Eu tô aqui com 2 fãs aqui, que eu quero mandar um beijo pra eles, e já me emociono, né? Adivinha quem? Fala o nome dos 2, duvido se adivinha os 2. Os 2 que estão mandando aqui, Gabriel e Tatiana, né, estão aqui mandando mensagem. E aí depois nós também somos fãs deles. Né? Nós somos fãs deles, né? Gente, o Gleison, se vocês não sabem, é meu cunhado, né? E médico psiquiatra, então, olha aqui. Tatiana mandou aqui, ó. O conhecimento é a chave para a mudança. Vamos compartilhar informações sobre saúde mental de forma clara e acessível para que todos possam se beneficiar. Gente, é o que ele acabou de falar aqui, o autoconhecimento. Enquanto você não se conhece, enquanto você não se encontra, enquanto você não sabe... Teve um momento que você falou, eu acho que eu me perdi já, que era essa questão das atividades e tudo mais, de você ir buscando aos poucos esses prazeres e vendo o que realmente vai te fazer bem. E você precisa descobrir, se conhecer e saber o que te faz bem, não é, doutor? Sim. Antes de a gente entrar nesse assunto, eu quero só finalizar a questão da medicação. Da medicação, Isso. Vamos lá. Antidepressivo, se você para de uma vez, uma molécula ou outra até que dá para parar de uma vez. Mas a maioria, você tem que parar de forma gradual. Mas assim, e algumas, você tem que começar a cortar comprimido em 4 para ir dessensibilizando o cérebro começar a se acostumar novamente a funcionar sem esse estímulo externo, e aí você para a medicação e tranquilo. Mas aí Só que você tem que saber se você está no momento certo para parar. É o que eu ia falar agora. Aí você vai lá no cardiologista, olha, então tá, você é hipertenso, vou falar de mim. Você vai tomar losartana, valsartana, tantos miligramas, não sei o quê, daqui 1 ano eu volto. Doutor, tá boa? É esse o medicamento ainda? Eu continuo tomando esse medicamento para pressão, para diabetes? Você vai lá, você vai procurar o médico. Aí a pessoa vai no psiquiatra, ele passa o medicamento e a pessoa não volta para saber, não faz um acompanhamento terapêutico. Aí não vai funcionar, doutor. Pelo contrário, vai tornar ele dependente. Você não tem noção quantas pessoas que vão na consulta, às vezes na primeira consulta não volta mais. Aí, poxa, não gostou, né, do tratamento, não gostou do atendimento, mas às vezes elas voltam depois de meses, às vezes depois de ano. E voltam pior.
tomando a mesma medicação ainda. Nossa. Falei, mas você ainda tá tomando essa medicação? Ah, você mandou eu tomar, eu fiquei renovando receita aqui, consegui comprar ali. Aí eu falei, E mas, isso acontece gente, muito. já era para você ter parado essa medicação. Não volta no médico do psiquiatra. Mas é o que eu falo, gente. Você precisa. Esse acompanhamento e é um assunto que eu falo que hoje... Olha, gente, a saúde mental, ela tem desencadeado inúmeros suicídios. Inúmeros suicídios, a gente sabe disso, né? O que mais ela tem desencadeado, doutor? Só para o senhor citar, o senhor que conhece mais das causas, tipo assim, o que ela tem trazido realmente esse problema, esse estresse, o excesso de depressão, de frustração e tudo mais? Eu tenho visto muito suicídio, que é muito comum. Olha, eu posso falar para você que a doença mental, ela é contagiosa. Porque não é só o paciente que sofre. Dependendo do transtorno, a família inteira sofre. Quem está em volta, quem tem afetividade com aquela pessoa sofre. A maioria dos criminosos tem algum diagnóstico psiquiátrico que não tratado acaba virando o estilo de vida desse indivíduo, indo para esse... grande problema, né? Então, quantas pessoas são atingidas hoje pela violência? A violência é uma questão de saúde mental. Então, se a gente for ir por esse raciocínio, hoje a saúde mental ela é responsável não só por suicídio, mas também por homicídio. Eu citei o homicídio, eu citei o suicídio porque é algo pessoal, mas ela realmente leva a isso também. E existe E o que é pior, né, doutor? Não tá ali... Não tá estampado na cara, não tá... Porque as pessoas hoje, com esse excesso, elas também pararam de dar atenção às pessoas e, tipo, ela não percebe que o filho, ele tá depressivo, porque, não, ele só tá no celular, ele só tá no computador, não, ele só tá fazendo. Então, você perde a noção do que tá acontecendo, às vezes, dentro da sua casa e você só vai saber a hora que a coisa já explodiu. E olha, você tocou no assunto agora... que é bem interessante, eu não tinha pensado em falar isso, vou aproveitar para falar. Onde eu vejo um maior avanço de doença em saúde mental é entre adolescentes e jovens. Isso realmente é um problema que tem que ser levado em conta e não adianta. Os pais precisam ter essa informação. Mas E sabe o que é complicado? Eu já ia falar outra palavra aqui, não pode falar, né? Pode falar. Sabe o que é foda? O que é foda? Pode falar. Semana passada eu não falei, aí eu fiquei... Sabe o que é PH? Sabe o que é PH? Aí o convidado virou, sabe o que é foda? Então pode falar, tá bom. Só curte o vídeo, tá, gente? Pra o YouTube entender que a gente não tá falando nada de ruim aqui. Olha, é que o adolescente, ele já está com a sua capacidade de raciocínio lógico pronta. Ele já não acredita mais em fantasia, como era quando era criança. Mas também tem a parte motora, também está desenvolvida. No entanto, a parte das emoções ainda está em desenvolvimento. Então, o adolescente ele não consegue administrar bem os sentimentos, bem as emoções. Então, é por isso que adolescente transforma pedrinha em montanha. Qualquer coisa, o mundo está acabando e qualquer coisa também feliz da vida. Isso é por conta do nosso neurodesenvolvimento. Esse controle das emoções vai estar mais ou menos pronto com 21 anos. Mas com 18 anos, acredito que esteja mais ou menos estável. Eu falo que a maturidade está demorando para chegar mais para os adolescentes de hoje, gente. Não, tá. Isso é outra coisa também. Mas acontece que, por isso existe a maioridade penal. Porque o adolescente ele tende a ser mais impulsivo. Ele tende a sofrer mais e a ser feliz também com mais facilidade, né? Só que, caramba, é justamente nessa idade que você toma decisões que vão repercutir na sua vida inteira. Nessa idade, você pode desenvolver um vício que vai te trazer prejuízo a vida inteira. Você pode iniciar um relacionamento sem a maturidade, sem ter o conhecimento para saber onde você está entrando. Isso, com certeza, vai te acompanhar ao longo da vida. Então, o que o adolescente precisa? De orientação. Só que hoje em dia, os pais ou não têm tempo, ou não têm conhecimento, ou os dois.
Ou os dois. E aí, meu rei, sobra para quem? E facilita mais para a vida dos pais, né? Porque hoje, para os pais, às vezes é mais fácil você pegar, você deixar seu filho ali. Não, o que, que ele precisa? E nós estamos num momento em que o pai, tipo, o que, que ele precisa? Ele precisa só de uma boa escola, de um bom celular, disso, daquilo. É essa coisa do material, e aí ele entrega e pronto. E tem mais um agravante. Quando nós éramos crianças, a autoridade era no olhar, era hierárquica, era militar, não é? Exatamente. Hoje você só consegue autoridade com os filhos se você dar exemplo. Você tem que mostrar para o filho o que ele tem que fazer fazendo. Até porque eles olham para você... E a comunicação também não pode, tem que ser uma comunicação onde ele perceba que você ou entende, ou compreende, ou valoriza, mas que você está tomando aquela decisão, porque para você... isso é o melhor para ele, mesmo que ele não concorde. Agora, quantos de nós temos equilíbrio emocional, temos o conhecimento, temos o tempo para conseguir orientar nossos filhos assim? Então, mais uma vez, é onde eu falo que a psicologia, a terapia é fundamental nessa idade. Ó, lá em casa, os 4, quem não fez, faz. Exato. Né? E precisa, gente. A gente precisa entender isso. Hoje, terapia, tá? Quem não fez. Quem não fez, faz. Mas, doutor, hoje também existe um processo principalmente para uma classe mais baixa, né? Que é muito difícil você ter esse atendimento, porque... Sim. Eu falo porque hoje nem... Eu tenho eu falo que eu tenho um hiperplano de saúde e é muito difícil você encontrar um psiquiatra, um psicólogo que atenda até pelo plano de saúde. Agora, você imagina isso numa saúde pública, onde a criança ali da classe baixa, ela tá convivendo com homicídios, com suicídios, com tudo isso. O que poderia ser feito, de repente, para ajudar isso? Há uma necessidade de se escalonar, né, o acesso à saúde mental. Só que não dá para você fazer isso colocando profissionais para atender. Primeiro que não é todo profissional que vai ter aquela capacidade adequada para atender a esse ou aquele indivíduo. Por exemplo, por que eu mandei você para a Larissa? Porque eu sei que a Larissa ela é perfeita para o seu perfil. Mas tem um outro perfil que eu já mando para outro psicólogo, que eu sei que é essa abordagem. Lá em casa diferente. A gente tem uma certa discussão de terapia. Se eu fosse para psicóloga do meu esposo, eu já tinha mandado ela. Minha filha, o que é isso? Não desmerecendo a profissional. Não. Mas é que cada indivíduo ele precisa desse cuidado. Perfeito. Bom, então o que tem que ser feito? Nós temos que conseguir fazer no coletivo. Nós temos que conseguir atingir as pessoas no coletivo. E eu não consigo enxergar uma outra possibilidade que não seja dentro das escolas. É isso que eu ia falar. Já estou fugindo do assunto. Já foi. Mas vamos trazer, porque é uma necessidade que o serviço público ele precisa entender que já está na hora. É igual a história... As empresas estão trazendo para as empresas. Né? Precisa. Palestras, capacitações em saúde mental, as empresas estão fazendo isso. Por que então não fazer isso nas escolas? Você ensinar saúde mental e vida financeira nas escolas. Por que não fazer isso? Exato. Não, eu lembro que na nossa época, pelo menos na minha época, né, quando eu estudei, antigamente era 1º grau, agora é ensino fundamental, né? A gente tinha ensino religioso. Ensino religioso. Era uma enrolação. Era uma aula de enrolação. Eu falo que até... Eu fui professor de inglês. Eu falo que até o inglês na escola era uma enrolação. E agora eu já tô aqui desmascarando e entrando numa questão pessoal. Porque 2 aulas de 45 minutos por semana, você não consegue. E por que não inserir isso? Porque hoje o que mais atrapalha as pessoas são saúde mental e saúde financeira, que é onde entra a frustração de o estresse porque eu não dei certo na minha vida financeira e o fulano que estava ali bem do meu lado foi e conseguiu, né? É isso mesmo. Bom,
Vamos falar agora, e já vamos aproveitar que eu já quero deixar aqui o convite para minha próxima convidada, né? Que é sua digníssima esposa também. Essa questão do autoconhecimento. Gente, existe a questão da terapia, que é muito necessária, né? Eu falo por experiência própria, né? A terapia, ela te alimenta. Ah, vai ser para a vida inteira? Não sei. Não sei. Mas cada sessão você descobre que você pode ser melhor, que você pode evoluir, que você pode ir se adequando sem sofrimentos. Porque o que causa depressão é você se adequar, você se enquadrar numa situação com muito sofrimento. E aí é a hora que você vai para a depressão. Porque a sociedade ali, o seu ambiente, ele está numa forma e você está tentando se enquadrar ali com muito sofrimento. É a hora que causa a depressão. E aí é a hora que a gente fala do autoconhecimento, junto da terapia, e tem também métodos que você pode pelo menos se identificar ali para depois você ir, né? Eu vou falar para você algo que aconteceu comigo na terapia. Na terapia eu descobri que eu sou centralizador. O senhor faz terapia, doutor? Tem que dar um exemplo, né? Vocês estão vendo, gente? O psiquiatra faz terapia. É lógico. Não estou em terapia no momento, apesar de Tatiana toda semana me cobrar para eu voltar para terapia. Eu não sei porque minha mulher quer que eu faça terapia. Por que ela quer que você faça terapia, será? Mas, enfim, na terapia eu descobri que eu sou centralizador. E isso dificultava muito a minha rotina profissional e, consequentemente, levava também atrapalhando a minha... Até ainda atrapalha até hoje, a minha rotina como um todo, né? O tempo que você gasta com a família e tudo. E, para mim, ter mais tempo e poder ter mais atividade de qualidade, eu também fazia... eu precisava saber delegar. Mas eu só consegui delegar quando eu descobri o porquê que eu sou centralizador. E como que na terapia eu descobri que eu sou centralizador e descobri que eu sou centralizador porque eu sou perfeccionista e teimoso. Nossa. E aí, meu rei, mas foi um tapa na minha cara tão grande, eu falei, caramba, bicho, é verdade. Quando eu consegui diminuir essa minha tendência a ser perfeccionista, o que acontece? Às vezes, para fazer um relatório, eu demorava meia hora. Pô, mas 10 minutos resolve. Você resolve, minutos, você entendeu? faz, exatamente. Essa palavra, não adianta, não precisa. E se fosse para me explicar para alguém para fazer desse jeito, eu mesmo faço. E aí, você quer que o outro, você não pode querer que o outro faça do jeito que você... Ele não vai fazer, a gente precisa respeitar os indivíduos, cada um tem seu jeito, cada um vai fazer do seu jeito. Então, eu fiz, acho que 1 ano de terapia, e assim, eu... Tinha semanas que eu falei, cara, não tá rendendo, não tá. Inclusive, eu passei por 3 profissionais até me encaixar com um, né? E aí, eu não tava rendendo, mas de repente, numa sessão, uma palavra vira uma chave na sua cabeça e a partir dali você já começa. Eu vou falar, eu estava falando de mim agora, eu estava num processo onde a gente acha assim, não, agora vamos dar um time da terapia. Não existe isso, gente, dar time. Vai, só se você realmente estiver tranquilo, mas se você sentir, já volta o mais rápido possível. E eu fiz o perfil comportamental, e quando eu conheci, fantástico, né? Que é fantástico, que a gente vai trazer aqui para falar, e, gente, eu descobri o que estava, na verdade, o que estava faltando para mim. Aqui. O que estava faltando? O que estava faltando para o Adriano, né? Algo que me trouxesse, porque é a hora que a gente vai para as ausências, para as faltas, e aí é a hora que você, de repente, você vai e começa a jogar essa coisa da dopamina para outros lados, e aí, tipo, sendo que você pode fazer isso por uma coisa bacana e que vai te alimentar. Né? Então, o perfil comportamental, que é um teste que é feito e que você se conhece melhor também, e depois você pode levar para sua psicóloga para você trabalhar isso com ela, que eu levo hoje, né? Então, é muito interessante também para você se conhecer. Sobre esse teste, vamos dar um spoiler aqui de Tatiana. Vamos. Ela tá assistindo. Mas tem ajudado muito meus pacientes no sentido de autoconhecimento.
No sentido sabe, pessoas que eram muito resistentes à terapia, ou porque acha que não rendia, que não funciona para ele, tudo. Quando a pessoa descobre as características, né, do comportamento, os valores que ditam seu comportamento, ela tem um insight, assim eu falo, é um insight, é muita informação que você tem sobre você mesmo. E é algo assim que eu tô vendo uma... Sabe a questão de escalonar? Uhum. É um escalonamento individual. Porque você ganha acho que 4 ou 5 meses de terapia, né, num teste. Alguns psicólogos não gostam muito do teste porque é uma linha que faz, o indivíduo ele tem que aceitar como ele é. Uhum. Né? Mas, dentro disso, para ele aceitar como ele precisa conhecer primeiro. Ele precisa conhecer, ele precisa saber qual que é o natural dele. Às vezes a pessoa... Cara, eu não entendo porque as pessoas dão tanto valor, assim, a uma calça de marca, né? Eu não ligo para isso, tá? Por que você não liga? Por que o outro liga? E por que o outro liga? E eu vou falar uma coisa, agora já dando mais spoiler ainda, nós fizemos em casal. E é algo que você pode fazer Sim. junto com o seu esposo, junto com o seu companheiro, junto com a sua companheira. E eu posso falar que, assim, melhorou muito, mas melhorou muito o ambiente, porque a gente aprendeu a se respeitar, a gente aprendeu a entender que somos pessoas completamente diferentes. E aí você não força o seu parceiro a ir para o seu espaço e... ele também não força você a ser o que você não consegue ser. Doutor, estamos com o horário lá já totalmente estourado, né, Zé? Já até apitaram aqui pra gente. Pi. Mas vamos lá, vamos aproveitar. Vamos finalizar, então, falando sobre como prevenir o adoecimento mental. Eu costumo... já falamos, mas vou organizar isso aqui. Isso, agora né, nesse momento final, eu quero que o senhor faz todo o processo aí pra gente. Qual que é a causa de estresse e posterior adoecimento? Uma rotina com mais frustração do que satisfação. Então, você precisa trabalhar a sua rotina. Poxa, mas eu não gosto de atividade física, eu não me encaixo em uma religião, eu não tenho tempo para meditar. Bom, você tem que ter tempo para se conhecer. Então, quando você trabalha o autoconhecimento, você começa a identificar. Como eu me identifiquei, que eu era teimoso, que eu era perfeccionista, eu comecei a trabalho isso até hoje, né? Porque uma vez teimoso, sempre teimoso. Não Tatiana que sabe. Mas assim, você trabalha o seu autoconhecimento. E aí sim, pode ser através da terapia, de um teste comportamental e até mesmo esses cursos de desenvolvimento pessoal servem sim para um autoconhecimento. Agora, o que você vai fazer com esse autoconhecimento é muito mais importante. Porque não adianta você, eu sou teimoso, não tá pronto. Não precisa. Mas eu por experiência, o autoconhecimento, eu já fiz muito. Mas aí você olha o vizinho, você consegue ajudar. A pessoa que está ali do lado, você olha lá como que ela é. Mas com você, você precisa de um acompanhamento. Não tem jeito. E aí, eu costumo falar que nós precisamos gerenciar melhor o nosso tempo. Nós precisamos trabalhar a questão do celular, das redes sociais, da internet. Nós precisamos desenvolver atividades que vão melhorar essa química cerebral. E aí eu costumo falar para meus pacientes para investir em atividade física, atividade artística e atividade espiritual. Inclusive para ateu. Porque quando você vai estudar a história da espiritualidade humana, você já está desenvolvendo um lado espiritual. A gente chama um terceiro elemento, que Jung falava, né? Terceiro elemento. Corpo, mente e espírito. Ou o terceiro elemento. Bem, por que eu indico essas 3 atividades? Atividade física, 45 minutos ininterruptos, você libera dopamina, endorfina, que é inclusive o mesmo hormônio que a mulher libera após o parto,
da questão de relacionamento de prazer. Olha aí, viu, gente? Então, Só que além disso, você tem uma melhora em cascata da sua disposição, da sua saúde e da sua aparência, gerando mais satisfação. E você começa a ter a sensação que, naquele momento, eu estou cuidando de mim. Está se priorizando, está se valorizando. Quanto mais você se valoriza, menos você precisa da valorização do outro. Então, você fica mais autossuficiente. Tudo isso com atividade física. Segundo, atividade artística. Por quê? Quando você está... Sabe aqueles livrinhos que vem um desenho, que você pega lápis de cor e fica pintando? Aquilo ali é o seguinte, seu cérebro está concentrado no que sua mão está fazendo. Quando você faz isso, você não pensa em nada. Os pensamentos intrusivos de preocupação, você... Por isso que lá em casa tá com os desenhinhos, tá cheio de lápis de cor. Eu desenvolvo o meu artístico na decoração. Exata. A pessoa... Eu tô vendo lá em casa uns desenhos, lápis de cor, umas coisas assim. Melhor é como se fosse uma meditação. Mas entende? É porque tem gente que não consegue se concentrar numa meditação. Eu sou extremamente ansioso, então às vezes a meditação para mim é meio complicado, né? Então, mas eu consigo concentrar em outras coisas que eu sei que vai me ajudar ali, que é o artístico. E atividade espiritual, eu não vou entrar em questão aqui em quem a imensa maioria das pessoas acreditam em Deus, graças a Deus. Amém. Né? Mas, mesmo para quem tem a espiritualidade como algo inexistente, eu posso falar o seguinte, acho que são dezenas, centenas de estudos mostrando que pessoas que desenvolvem espiritualidade, elas não só adoecem menos em saúde mental, como, quando adoecem, tem uma recuperação mais rápida. Então, é dado científico. A falta de fé, né, que as pessoas falam que é a falta de fé, né, e aí é o que causa a falta de felicidade também, né, que vai gerando a depressão. Você precisa ter fé, você precisa acreditar em algo, independente, seja Deus, seja o universo. Eu vejo pessoas que falam muito do universo, né? Então, do cósmico, físico. Assim, eu não sei como seria. Eu fui ateu até os 23 anos, né? Então, eu sou bem questionador. E eu não me lembro, na época, como que eu conseguia administrar as possibilidades. Porque você não acredita que você acha que não tem nenhuma gerência nisso aqui tudo? Tudo é por acaso? Cara, o que vai impedir de eu sair ali, ser atropelado, meu filho, acontecer alguma coisa com meu filho, não sei aonde? Entende? É muito difícil você viver assim, mas também não dá simplesmente para você crer em algo que não faz sentido para você. Por isso que eu falo, estude a história da espiritualidade humana. Vou até dar uma dica. Posso mencionar nome aqui, né? Lógico, nome de livro, dica de livro, que o senhor quiser passar pra gente. Eu gosto muito de aproveitar meu tempo, às vezes, para adquirir conhecimento, com vídeos, áudios, né? No trânsito, alguma coisa assim. Eu tenho um ateu que eu falo assim, que se todo mundo fosse ateu igual esse cara, a humanidade estava salva. Leandro Carnal. Leandro Carnal. Ele tem uma série de vídeos no YouTube, e ele fala sobre as religiões. Ele defende muito a ética do ser humano, né? Bom, quando você estuda a religião, a espiritualidade, de uma forma imparcial, sem falar que... Sem religiosidade. Você vai pegando sinais, você vai pegando aprendizado que faz com que você trabalhe melhor a ética. Então, em algum momento, ali pode mexer contigo. E você pode, de certa forma, desenvolver sua espiritualidade, mesmo sem crendo numa entidade superior e tudo mais, né? Mas, olha, eu falo, atividade física, atividade artística e atividade espiritual. Gente, tá aí uma super dica para você, né? E também alertar, gente, não tenham receio, para com esse preconceito de que buscar psiquiatra, buscar psicólogo, se tratar, se cuidar,
A pessoa que olha e fala assim, eu não preciso, eu não gostei da psicóloga. O problema não está na psicóloga, gente, o problema pode estar com você, não é, doutor? Eu costumo falar assim, olha, se você faz 4 sessões com a psicóloga profissional, com a psicóloga. Se você não gostar, vai para outro, mas não abandona a terapia. Exatamente. Até você encontrar alguém eu que fiz encaixe. isso, eu fiz Eu isso. também. Tanto que quando eu cheguei, eu falei pra ele, eu falei, mas eu já passei por 3 e eram homens, né? Aí ele virou e falou assim, não, pera aí que eu vou te indicar uma que você vai dar certo, vai funcionar. E estamos aí quase 3 anos já. Mas, gente, olha só, vamos encerrar aqui, tempo mega esgotado, né, Zé? Daqui a pouco nem sobe o negócio, o podcast. 30 segundos, então. 30 segundos para as considerações finais, agradecimentos, beijo, pode aproveitar 1 minuto. Ok. Bom, primeiro eu tenho que falar que ir no psiquiatra não significa que você vá tomar remédio. Eu nem sei quantos pacientes que voltaram no retorno da primeira consulta falaram, doutor, eu entendi naquela conversa nossa o motivo pelo qual eu estava sofrendo, não precisei do remédio, estou bem, obrigado. Preciso puxar uma sardinha agora para você, porque assim, vários amigos eu indico, eu mando, eu levo, eu já roubei tempo dele, eu mando, eu levo, e aí os que assumem, né, aí ele chega e fala assim, ai, estou com o seu cunhado. Muito obrigado. Ou seja, é um profissional, gente, gabaritado, pronto para atender. E eu falo que consulta com ele ali, você vai para 1 hora, mas você ficou 1h30. Agora seus pacientes vão te cobrar. Por que com o Adriano ficou 1h45, 2 e comigo só 1? Agradeço as palavras, Adriano. É muito bom ter esse reconhecimento. Mas está sendo bondoso. Não estou sendo bondoso, não. Mas, Gleison, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o convite. A porta está aberta porque a gente ficou ainda vários assuntos para a gente discutir, para a gente conversar. E eu quero deixar bem claro, gente, vou trazer muito sobre saúde mental, vou trazer muito aqui dentro desse podcast, porque eu tenho visto, eu tenho entendido, e até por uma questão pessoal mesmo, porque eu preciso aprender, eu preciso saber lidar, né? E eu falo que a gente eu falo por mim, né? Eu sou um doente mental que eu preciso de cuidados e com isso eu vou aprendendo cada vez mais com cada profissional, com cada pessoa que venha. Dr. Gleison vai voltar, vamos trazer mais situações que a gente conhece de casos, inclusive assim, casos terríveis de pessoas que tiveram problemas por uma coisa ou por outra. E a gente vai trazer tudo aqui no podcast, tá, gente? Então, quero deixar aqui o meu abraço, meu agradecimento. O senhor finalizou, doutor? Vamos? Não? Já finalizou? Então, vamos encerrar aqui o nosso podcast de hoje. Lembrando que segunda-feira que vem, às 10 horas, nós estaremos aqui ao vivo novamente pelo nosso canal do YouTube. Hoje ainda estamos pelo Da Humanos Editora, porque, gente, eu acabei de falar com o pessoal, falei, minha vida estava tão corrida que eu não tive nem tempo de organizar o meu canal do YouTube. Mas eu estou aqui, eu estou fazendo, meu convidado está aqui, nós estamos trazendo inúmeras informações e vocês fiquem ligados e acompanhando aqui. Beijo no coração de vocês, um ótimo dia. Para quem está assistindo à tarde, ótima noite, ótima madrugada, como eu copiei do Leandro Dornelles. Um beijo no coração de vocês.